Sejam bem-vindos e vamos conversar hoje sobre a rotina ideal diária de acordo com a Ayurveda? Pois é, a gente tem uma rotina sugerida aqui de acordo com a Ayurveda que para que ela serve? Qual que é a vantagem de seguir essa rotina? É que ela vai respeitar os ciclos que a gente tem naturais, respeitando a nossa natureza, que acontecem dentro do nosso corpo, né? Então a gente tem um ciclo, por exemplo, circadiano, que regula quando a gente está alerta e quando a gente relaxa e se prepara para desacelerar e dormir. A gente tem os nossos ciclos hormonais, que regulam diversas funções no nosso corpo. A gente tem também os ciclos digestivos. Então, e outros, tá? Eu só estou dando aqui alguns exemplos para você entender que o nosso corpo está o tempo todo produzindo diversas substâncias que vão ter ações no nosso corpo, neurotransmissores, hormônios, enfim, uma série de comunicação está acontecendo aqui no nosso corpo para que a gente execute as nossas funções. E quando a gente vai a favor desses ciclos e consegue harmonizar esses ciclos, o nosso corpo funciona melhor. E quando a gente não respeita essa rotina, a gente bagunça essa produção biológica e bioquímica dentro do nosso corpo, e aí algumas funções podem ser prejudicadas. E não é a nossa intenção, certo? A gente está aqui para entender como a gente favorece o funcionamento do nosso corpo e fortalece a nossa saúde. Então, entender como é essa rotina do Ayurveda é muito importante. E aí, só para você entender, o que eu vou falar nesse vídeo? Eu vou falar tudo que está nos livros clássicos do Ayurveda, né? Escritos antes de Cristo, né? Muitos mil anos atrás. E a gente vai adaptar também para como que funciona melhor na nossa realidade hoje em dia, certo? O que a gente pode fazer, já que a nossa vida, o nosso modo de vida mudou um pouco. Mas como é que a gente continua cuidando do nosso corpo de acordo com esses ciclos naturais, né? Antes, esses ciclos regulavam tudo, né? O calendário, regulavam tudo como funciona. E o nosso corpo tem esse calendário interno aqui também que a gente precisa respeitar, certo? Bom, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou Jéssica Yuli, farmacêutica e especialista em Ayurveda, e eu venho aqui falar hoje em como você fortalece a sua saúde através de métodos naturais. Então, o grande objetivo desse canal é isso, é você só entender como é que funciona o seu corpo e como é que você atua para que vai de acordo com o fluxo do bom funcionamento dele, sem bagunçar todas as funções. Só isso, eu te garanto, vai fortalecer muito a sua saúde. E você vai perceber isso através não só de não ficar doente, mas também de uma forma mais eficiente de que tudo funciona, de beleza, disposição, prazer, entusiasmo, que tudo isso faz parte de saúde também, certo? Então vamos conversar sobre rotina. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com o meu raciocínio aqui com vocês para que eu não deixe nada de lado, né? Bom, vamos conversar então sobre as indicações do Ayurveda para a rotina diária. Gente, antes da gente começar, eu só quero fazer um parêntese, porque existe a rotina também sazonal, né? Que é de acordo com as estações do ano, que nada mais é do que essa mesma rotina aqui, só que ela passa por adaptações de acordo com que está o clima lá fora. A mesma coisa vai acontecer de acordo com os doshas da sua constituição, né? Então, essa rotina aqui, ela é um basicão. Isso significa que a gente vai adaptando de acordo com as nossas características e de acordo com o que a gente está mais precisando naquele momento, tá? Então, o meu foco aqui não é falar das rotinas sazonais, tem vídeos específicos para as estações aqui, e também não vou falar muito das constituições, né? Eu vou só dar algumas ideias de o que é mais legal para Vata, o que é mais legal para Pitta, o que é mais legal para Kapha, ok? E aí, quando você se conhece e se observa, você já vai ter uma ideia do que vai funcionar legal para você aqui e do que não. Então, vamos embora começar nessa nossa jornada aqui. Então, por que essa rotina é importante, né? De acordo com o livro clássico, isso é importante para a gente garantir que vai ter o equilíbrio dos humores do corpo, que é como a gente três doshas equilibrados, todos os nossos tecidos em equilíbrio, as nossas eliminações e o nosso poder digestivo. Porque sim, o poder digestivo ele é extremamente importante para que a gente consiga entrar em contato com tudo que a gente come ou vem pelos nossos cinco sentidos, quebrar isso em pequenos pedacinhos, processar, assimilar, absorver o que é bom e eliminar aquilo que é ruim. Isso que significa digestão.
e ela vai acontecer no nível físico, propriamente dito, como, por exemplo, quando eu como alguma coisa, e no nível mental também, né? Então, lembrando que quando eu falo de Ayurveda, eu estou falando aqui de corpo, mente e espírito, tá? Então, eu estou falando, né, de várias camadas disso aqui. Não é só o físico ali, corporal, que a gente está acostumado a ouvir falar, tá? E aí, como eu citei já no comecinho desse vídeo, é importante a gente entender que isso aqui não é uma regra batido em pedra que vai servir para todas as pessoas. Vai ter que adaptar de acordo com a constituição corporal, com as estações do ano, com o que meu corpo está sentindo, como eu acordei aquele dia, né? Mas todas essas atividades são aplicáveis. Talvez só o momento que mude, a frequência que mude, o que você vai usar para te ajudar. Tudo isso é o que vai variar, tá bom? Mas esse aqui é um modelo que vai funcionar no geral para todas as pessoas. E como que é isso, né? Vamos aí já para o passo a passo, porque é bastante informação, e cada um deles a gente vai destrinchar para você entender por quê. E isso é relevante, porque quando a nossa cabeça entende o benefício de alguma coisa, a gente tende a fazer aquilo, a colocar em prática melhor. Então, ao invés de só falar aqui como é que é para vocês, eu quero explicar item a item, e lá no final a gente repassa tudo isso para você conseguir aplicar, certo? E também eu vou explicando aqui como é no livro clássico, ancestral, é bem antigo, de como a gente vivia há muito tempo atrás e de como a gente adapta para o nosso estilo de vida hoje, porque, embora a forma de viver tenha mudado, a gente continua com o mesmo corpo aqui, funcionando do mesmo jeito, a gente continua sendo natureza, certo? Chazinho aqui para aquecer a garganta. Então, primeira coisa nessa rotina aqui, de acordo com a Ayurveda, é a gente acordar antes do sol nascer. Mas não é só antes do sol nascer. De acordo com a Ayurveda, a gente divide o tempo, né, em várias pequenas unidades aqui, né? E a gente tem uma dessas divisões que chama Muhurta, que é de 48 minutos, né? Então, bloquinhos de 48 minutos é considerado um Muhurta. E aí, o ideal é a gente acordar em Brahma Muhurta, que é aquele horário entre 96 minutos e 48 minutos antes do sol nascer. 1h30, 1 hora antes do sol nascer. Esse momento é muito auspicioso para a gente estudar ou meditar. A nossa mente ela vai estar muito favorável para essas atividades. E também tem outra coisa que é relevante, que a gente já conversou aqui antes, que é sobre o horário dos doshas, o relógio dos doshas, né? Vata está sempre presente no fim das coisas, né? No fim da digestão, no fim da vida, né? Lá na velhice, e também no fim do dia e da noite. Lembra que Vata também está relacionado a movimento? Ou seja, quando a gente acorda no horário Vata, que vai ser esse finzinho ali da madrugada, antes de começar o dia, né? A gente também vai estar com mais, como eu vou dizer, a gente vai estar menos letargia e mais disposição. A gente vai acordar com mais energia e não com menos quando você pensa. Mas aí a gente tem que entrar numa discussão, né? Para conseguir acordar nesse horário aqui em Brahma Muhurta, entre 1 hora e 1h30 antes do sol nascer, eu preciso garantir que eu vou dormir e ter um horário de sono, uma quantidade e qualidade de sono adequadas para o meu descanso, né? E aí sim eu vou conseguir acordar com disposição. Porque se eu durmo demais, se eu extravaso isso e deixo para acordar depois que o sol nasce, que é o horário Kapha, isso já vai me trazer mais letargia, vai ter mais dificuldade de começar o dia, eu vou estar mais lento, né? Se eu deixar para acordar no horário Kapha. Então, o horário que a gente acorda, ele é importante também por isso. Lembrando de garantir que a gente vai ter ali quantidade e qualidade de sono respeitados. Então, quando eu falo aqui de acordar cedo, não significa só acordar cedo. Significa de ter garantido o seu descanso para que seja possível acordar entre 1 hora e 1h30 antes do sol nascer. E aí, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai... Isso é muito importante, porque se você acorda e já pega o seu celular, a chance de você ficar num estado de ansiedade, porque tem as ondas neurais, né, que regulam o funcionamento aqui da nossa mente, e quando a gente está nas fases do sono, a gente vai
a nossa mente fica numa frequência menor, e essa frequência de assim que a gente acorda, que é esse momento de transição entre dormir e acordar, ele é muito favorável para você setar o seu mindset. Como vai ser esse dia? Então, colocar uma intenção para o seu dia, né? Quando a gente fala de conhecimento ancestral, é muito comum a gente ouvir sobre orações assim que acorda e antes de dormir, exatamente para preservar essa frequência mental. Então, o ideal é que ali na cama mesmo, de olhos fechados, quando você já acordou, percebe que acordou, você coloque ali a sua intenção para o seu dia, que é o que eu já falei aqui outras vezes, como sankalpa, a nossa intenção. E isso pode ser até em uma forma espiritual, de pedir a guiança, né, para os seus guias, de forma espiritual, pedir bênçãos, pedir para que você consiga fazer aquilo que é difícil para você nesse dia, se for o caso, e pode ser de uma ordem mais prática. Hoje eu vou focar nisso aqui, hoje a minha prioridade é essa. Tudo isso vai ter uma programação na sua mente que vai te dar maior chance daquilo ficar na sua cabeça de você seguir. Agora, se você já acorda e pega o celular, que já é bastante claridade, bastante cor, bastante estímulo, isso te leva para uma onda de ansiedade. Sem contar com as mensagens que você já quer ler, já quer responder, já dá esse sentimento ali de sobrecarga. Então, de forma nenhuma a gente acorda e pega o celular, né? Então, a gente pode começar o dia já colocando o nosso sankalpa, a nossa intenção, no momento de conexão ali. É um momento também muito importante para você agradecer por ter acordado, por ter essa oportunidade, né? Se isso faz parte daquilo que você acredita, mas evocar esse sentimento de gratidão também provoca que gera alguns neurotransmissores também que vão trazer prazer e bem-estar para a sua saúde mental. Então, é muito positivo aproveitar esse horário para isso. E se você escolher estudar esse horário, a sua mente ela vai estar muito clara e muito limpa. Então, estudar, por exemplo, alguma coisa que é importante para você, ler um livro sagrado, se aprofundar numa leitura e na sequência meditar, né? Ou focar na sua meditação, na sua conexão interna também, é muito produtivo. E façam o teste. A gente fala aqui de meditação, né? De muitas formas. Se você meditar esse horário, meditar em qualquer outro horário do dia, meditar meio-dia também é auspicioso, quando o sol se põe também, mas esses horários, a nossa mente está numa frequência diferente. Então, vocês vão perceber que meditar muda, a experiência meditativa muda, né, de acordo com esses horários. E ali no Brahma Muhurta é muito interessante, muito auspicioso também a gente meditar e conseguir bons resultados nisso, conseguir se aprofundar no exercício de meditação, tá? Ou de estudo, se for o caso para você também, certo? Então, essa é a primeira coisa, acordar aí antes do sol nascer, né? Depois, qual que é a segunda coisa? A gente faz eliminações matinais normal. Às vezes a gente acorda já querendo fazer xixi, né? O nosso xixizinho matinal. Muito bem-vindo esse horário. E também as fezes, né? Só que a gente tem movimentos peristálticos, né? Que é esse movimento de empurrar aqui do nosso intestino que vai favorecer com que as fezes aconteçam assim que a gente acorda. Isso é um sinal de que seu sistema digestivo está funcionando bem também, né? Então é legal, é importante que isso aconteça de manhã. Aí até uma hora depois é ok, tá? Para fezes, né? Urina normalmente é assim que a gente acorda. E eu achei interessante, eu até copiei um trecho exatamente como tá na Ashtanga Hridaya, que é o livro que eu me baseei para colocar os tópicos aqui para vocês. Eu adoro esse livro, gente, é o meu preferido. E esse livro tá escrito exatamente assim. A pessoa não deve fazer nenhuma outra atividade quando ela estiver fazendo as suas eliminações. O que isso quer dizer para os dias atuais? Sem celular, sem revista, sem nada disso. É aquele momento que você vai só fazer a sua eliminação. E é para ser uma coisa rápida, não é para ficar ali horas. Se você está precisando ficar ali muito tempo, já é um sinal de que esse movimento não está legal e é um sintoma de vata gravado. Gente, não é interessante, tá? Normalmente você vai ter a vontade ali de fazer a sua eliminação, sentar e eliminar, sem grandes problemas nisso, ok? E sem celular, sem nenhuma outra coisa ali no momento da sua eliminação. É um momento de conexão com o seu corpo, né? Tem outras orientações lá também, mas essa aqui acho que é a mais importante para os dias de hoje, que eu entendo, né? Escovação dos dentes. Então, há muito tempo atrás, como eu falei para vocês, antes de Cristo, não tinha as escovas de dente como a gente tem hoje, né? Então,
eles, dentro da Ayurveda, tem lá as indicações de como essa higiene podia ser feita daquela forma, quais as melhores ervas para se usar, né, e etc. Mas hoje em dia a gente tem as pastas que, enfim, em teoria, sim, lá atrás, elas seriam combinados de ervas para trazer essas propriedades. Hoje em dia elas têm tensoativos, algumas têm flúor, tem outras substâncias, nem sempre elas são boas, né? Às vezes são nocivas. E no Ayurveda a gente também não recomenda usar uma pasta que é doce. Eu sei que é muito difícil encontrar isso, porque a maioria delas é, né? Mas o ideal é não usar uma pasta que seja doce, tá? E já tinha a recomendação de tomar cuidado com as gengivas desde aquele tempo. Então, aquele movimento muito forte, muito grosseiro, ele não é bem-vindo e ele pode machucar as suas gengivas. Então, durante a escovação, cuidado, é um movimento gentil, é como se você estivesse lavando louça, você está usando uma escovinha ali. É com gentileza, não precisa fazer força. E se você faz a higiene constante, né, depois da alimentação também, você não vai precisar, né, esfregar muito, porque você está sempre limpando, então você vai manter a higiene, né? Raspar a língua também é um hábito muito importante. Tem os raspadores específicos que são curvados, não dá para raspar a língua com nada pontiagudo, né? E a gente faz aquele movimento de raspar de 7 a 14 vezes, né? Eu gosto muito do raspador de língua de cobre ou de aço inox. O cobre ele é bactericida, mas tanto cobre quanto aço é fácil de limpar, de lavar mesmo, então os de plástico não gosto muito. Mas dá para você usar uma colher de inox que você quiser separar aí na sua casa só para esse fim, você pode fazer isso também. Lembrando de fazer o movimento também com gentileza, porque a nossa língua tem, ela não é totalmente lisa, né? Ela tem uma textura ali diferente, ela tem, né? Relevo não é a melhor palavra, mas não está vindo a melhor palavra aqui. Mas tomar cuidado para não machucar a língua, porque as nossas papilas são sensíveis, né? Então faz o movimento com gentileza e tem vídeo explicativo aqui também, falando só sobre como raspa a língua aqui nesse canal. E por que é bom raspar a língua, né? Primeiro, porque é normal ter uma saburra que forma na nossa língua depois que a gente acorda, né? Passou a noite inteira ali dormindo, forma uma saburra. E quando a gente tira isso, isso contribui para a nossa higiene bucal, para a nossa percepção de paladar. Você está tirando uma camada, está deixando as suas papilas mais limpas e expostas ali para sentir o sabor das coisas, né? Sem contar que quando você faz essa higiene também, aquela saburra que sai, a coloração dela, a textura dela, te dá indicação se os doshas estão ou não agravados, né? Então, se você raspa a sua língua com frequência, você vai ver que tem uma coloração normal ali, que é amarelada, né? Branco a levemente amarelada, vou chamar assim, mas não é um branco pálido, é branco a levemente amarelado. E se um dia você raspou, tá mais amarronzada que o seu normal, vá, tá gravado. Está muito amarela, pita gravado. Se tá muito branca, pálida, densa, cafa gravado. Então te dá indícios aí de como tá a saúde do seu corpo, né? Aliás, a nossa língua na Ayurveda é usada até para diagnósticos mais profundos, né? Mas por enquanto, isso aqui na sua rotina diária você já pode usar ali para avaliar como tá o seu corpo, tá? No Ayurveda, a gente também tinha o uso de colírios, feito à base de ervas, ou a lavagem dos olhos, né? Hoje em dia, a gente não costuma muito fazer isso, mas eu queria te dizer que é dentro do olho mesmo. Eu não estou falando de uma lavagem de rosto que a gente faz de manhã que fecha o olho assim para lavar. Não, é uma limpeza dos olhos mesmo. Existe até uma terapia que a gente chama de Netrabasti, que é quando a gente põe uma massa que é ao redor dos olhos e preenche os nossos olhos com ghee para trazer untuosidade, porque o nosso olho ele precisa de um ambiente úmido, né? Quando fica muito seco o ambiente, ou o ar está seco, ou muito ar-condicionado que resseca, isso é prejudicial para os nossos olhos. Então, lá atrás, antes de Cristo, como eu falei, já tinha esse cuidado aqui de manter essa untuosidade, né? De fazer essa lavagem dos olhos. Então, tem esse cuidado aqui muito interessante. Se você tiver um colírio tipo lágrimas artificiais, que não tem, né, nenhuma substância química muito forte, você pode usar também. Isso vai dar uma limpada nos seus olhos também. Ou lavar também, soro fisiológico pode ser utilizado, enfim. E aí a gente tem a recomendação também de fazer náusea. O que é náusea? Náusea é o uso de algumas gotas de óleo medicado ou de algumas ervas, né, aqui pelas narinas, né? Então a gente vira a cabeça, faz isso deitado e aplica ou lá no Thailand, que é um óleo específico para isso, ou a gente pode também mergulhar o dedinho no ghee ou no óleo de gergelim e passar dentro das narinas também.
Mas o que acontece? Eu não sei se vocês já tiveram conjuntivite não, gente, sinusite, não sei porque veio essa palavra aqui, mas é sinusite. Se você já teve sinusite, você deve saber que tudo isso aqui tem os nossos sinos, que são os nossos ossos da face, eles formam algumas cavidades. Então, quando a gente usa esse Anotailan, esse óleo nasal, a gente está cuidando da saúde da face como um todo, né? Então, se você não está acostumado com isso, começa só com óleo de gergelim. Você pode usar uma gota de óleo de gergelim, ou fazer isso que eu falei, de molhar o dedinho, assim, mindinho, no óleo de gergelim, passar dentro das narinas, ou do ghee, usar ghee também para isso, também pode, para manter essa área aqui nutrida. Outra coisa muito interessante, principalmente quando o tempo está muito seco, ou quando a gente está com sinusite mesmo, é fazer a lavagem nasal, né? Que a gente usa o Jalanete, para passar a água mesmo por esses sinos, que eu comentei, essas cavidades nasais aqui, e fazer o arraste de secreção que tiver formado ali, por exemplo, ou também umedecer essa região, se você tem muito vata no corpo ou mora numa região muito seca, também é importante umidificar essa área, né? E dar uma limpeza na face mesmo, se tiver partícula ou alguma outra coisa, faz o arraste literal com água também. Então, essa lavagem nasal também é muito interessante, né? Para que a gente cuida das narinas? Eu não sei se vocês repararam, mas o que a gente está fazendo aqui é cuidar da limpeza e nutrição dos nossos 5 sentidos, né? É isso que a gente está falando. A gente falou aqui da boca, né? Paladar, por enquanto, falou das eliminações, e agora a gente foi para os olhos e para as narinas. Então, a gente está cuidando dos nossos 5 sentidos. Só pelo náusea, pelo uso de óleo, né, nas narinas, a gente consegue fazer com que todos os sentidos fiquem mais limpos e fortes. E também evita cabelos brancos, de acordo com o livro clássico também, tá? Eu queria ter descoberto isso antes na minha vida, mas enfim, hoje em dia eu faço, até porque eu sou uma pessoa de constituição vata, então eu faço isso com certa frequência e eu sinto muita diferença. Confesso para vocês que depois que eu comecei a aplicar o Ayurveda na minha vida, isso me trouxe muito mais conforto. Eu não tinha ideia do quanto eu percebia a secura, mas para mim era normal, porque eu não estava acostumada, né, a ter esses cuidados. Hoje em dia, que eu já tenho já alguns anos, eu percebo quanto faz diferença quando eu não sigo algumas dessas recomendações que para mim são muito importantes, né? E aí, aproveitando esse gancho, eu queria dizer, é para todo mundo tudo isso? Sim, mas não necessariamente você vai fazer isso todo dia, né? E não necessariamente você vai fazer igual. Tem dias que vai ser necessário uma lavagem nasal, tem dia que você vai preferir o óleo de gergelim. Então, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso quando a gente conversar sobre as rotinas da estação e sobre a rotina para cada dosha, que já tem vídeo específico aqui, né? Se você já tem constituição CAFA, por exemplo, você vai precisar usar muito pouco óleo na sua vida, seja para qualquer que for a função, porque seu corpo já tem essa oleosidade. Agora, se você tem secura no seu corpo, essa untuosidade ela é muito bem-vinda, então você vai precisar disso com muito mais frequência. Por isso que eu falei que isso aqui é para todo mundo? Sim, mas isso não significa que vai ser na mesma frequência, na mesma intensidade, e nem utilizando as mesmas coisas, óleo, água, etc. Isso vai variar de acordo com a sua necessidade, tá bom? Depois eu retomo isso, mas só aproveitando esse gancho aqui, né? Próxima coisa importante: gargarejo ou bochecho. A gente costuma fazer isso hoje na vida moderna, mais antes de dormir, né? Como limpeza, usando os enxaguantes bucais, etc. Mas no Ayurveda, na época, não tinha o enxaguante bucal. E, particularmente, eu não acho muito positivo, porque a gente tem uma flora saudável na nossa boca, uma flora bacteriana, que é importante manter. E quando a gente usa enxaguante bucal e mata essa flora que é saudável, a gente pode permitir ali também que venham micro-organismos, né, não saudáveis ali, que por não ter a flora saudável para nos proteger, ele vai acabar crescendo e pode causar algum problema de saúde, né? Então, tem uma recomendação aqui, que é gargarejo ou bochecho, que a gente pode fazer com chás de ervas. Não sei se vocês já ouviram falar, existe até um medicamento que chama malvona, porque o chá da malva é interessante para gargarejo, quando a gente está com a garganta inflamada, por exemplo, né? A gente pode mudar aqui. Uma água com açafrão e sal, ela pode ser muito boa para também problema de garganta, né? Mas no dia a dia, a gente pode usar também o óleo de gergelim, né? E ficar com ele na boca ou parado, ou fazendo mesmo o bochecho ali, pelo máximo tempo que a gente conseguir. Isso é muito positivo para as nossas articulações da mandíbula, inclusive alivia bruxismo para quem tem, né? Bruxismo para quem sofre de
esse bochecho com óleo de gergelim é muito positivo, né? E também fortalece a gengiva. E para quem tem bruxismo, que é uma condição de vata agravado, você pode observar que às vezes tem retração da gengiva. Então fica um pouquinho da raiz do dente exposta ali, né? E aí o gargarejo, o bochecho com óleo de gergelim, além dele ser positivo, você pode fazer outra coisa para ajudar a evitar que isso aconteça. Isso não vai fazer com que elas voltem, tá? Mas ajuda a não rescindir mais, não ficar mais exposta à raiz, trazendo sensibilidade para os seus dentes. Que é depois do bochecho com óleo de gergelim, você massagear a gengiva com o dedo, colocar o dedo dentro da boca mesmo e massagear as suas gengivas com o interno da boca. Você já cuspiu o óleo, né? E ainda vai ter um residual de óleo aqui que você massageia bastante as gengivas, tá? Se engolir não tem problema, mas é uma quantidade de óleo ali que vai misturar com a sua saliva, etc. Você pode cuspir na terra, é super nutritivo para plantas. Não cuspa óleo de gergelim na tubulação que você vai causar entupimento, tá? Porque vai grudando ali e não é legal. Então, use a terra para fazer isso ou no lixo, se você não tiver planta ou fácil acesso com a terra, tá? Próximo passo a passo aqui. No livro clássico da Ayurveda, fala sobre a inalação de fumaça de algumas ervas específicas com perfume agradável, né? O que a gente tem de adaptação para isso nos dias atuais? O vaporzinho ali, vaporizador, né? Com óleos essenciais. Mas cada óleo essencial é um concentradão de plantas, né? Então tem que ter muita cautela nisso. Um pouquinho ali de óleo é suficiente, uma gota, por exemplo, não precisa sempre. E se você tem pets em casa, tome cuidado, porque eles são ainda mais sensíveis. Não precisa fazer isso todo dia também. Mas, como eu falei, a gente está fazendo a nutrição de todos os nossos sentidos, né? E um perfume agradável é interessante, né? Lembrando que hoje em dia a gente pode trazer isso também através de uma vela perfumada enquanto a gente toma banho, né? Através de um sabonete com cheiro bom no banho também, que há muito tempo atrás a gente não tinha essas funções. Mas quando a gente fala de essência, que são cheiros muito fortes, perfumes artificiais, isso super estimula, né? Então, se você puder usar coisas mais suaves e naturais, já é suficiente. Não é para intoxicar o seu nariz, não. Até porque ele vai estar mais sensível se você seguiu as outras fases, né? Você vai sentir o cheiro com mais facilidade e com mais sensibilidade, então não precisa ser muito, tá? É uma coisa delicada. Ou você pode usar um incenso, né? O incenso é um ótimo exemplo de fumaça perfumada aí no seu ambiente, certo? O incenso também de boa qualidade, de preferência natural. Aí é melhor não, aí não precisa se dar o trabalho para isso, sabe? No livro clássico também tinha o negócio de mastigar ervas específicas, né? Então, você estimular aqui é interessante porque você já vai produzindo alguns sucos digestivos para o seu café, mas naquela época, como não tinha os recursos de hoje em dia, era o que ajudava com frescor, aroma e limpeza do paladar, né? Hoje em dia, como eu falei, a gente tem as pastas de dente que nos ajudam um pouco com esse frescor e com aroma, né? E a mastigação, você pode usar, hoje em dia, sementes de gergelim, um pouquinho só para estimular essa produção de sucos digestivos antes do seu café da manhã, tá? Pode ser interessante. Outra forma de fazer isso é bebericar uma aguinha morna ali, que também vai ajudar a fortalecer a sua digestão, né? Fortalecer o seu acne. Alguns minutos antes, meia hora, 15 minutos antes do café, também pode estimular também, certo? Como eu falei, eu estou trazendo tudo que está no clássico e dando aquela adaptada aqui para vocês. A Bianga. A Bianga é a massagem com óleo, né? Que é maravilhoso. Para vata dosha, então, ajuda a combater a rigidez muscular, traz força para a pele, rejuvenescimento, nutre a pele, né? Alivia insônia, talvez até pelo relaxamento que vem ali, né? Nutre a pele. E a automassagem, ela falando assim, você fala, ai meu Deus, eu não tenho tempo de fazer uma massagem de manhã. E talvez você não tenha todo dia também. E também não precisa, porque óleo na pele todo dia é muito. Você vai fazer isso aqui, se você tiver vata na sua constituição, e talvez um vata agravado, 3 vezes na semana tá ótimo. Não precisa fazer isso todo dia, não. Você pode fazer automassagem, sim, todo dia. Isso você pode fazer, assim, até por cima da roupa, é sempre benéfico para vata, mas com óleo não, e tem até a contraindicação. Se a sua digestão não tá boa, não use óleo, porque na nossa pele também passa por digestão, né? Não é a mesma do que se a gente ingerisse, mas isso vai precisar ser processado no seu corpo. Então, não é para sair usando óleo todos os dias, não, né?
E também tem o óleo certo, um óleo mais leve, o óleo frio, o óleo quente, que vai depender do clima também, né? De como tá a nutrição da sua pele, se ela tá seca, se ela tá mais oleosa, etc. Mas a Bianga, ela vai trazer esses benefícios, mesmo que você faça ela parcial. E quais são os lugares mais importantes? A cabeça, umas gotinhas de óleo aqui, a gente pode ser 2 gotinhas de óleo de gergelim aqui nessa parte aqui da cabeça. Nas orelhas, massagear a orelha também pode ser 1 gotinha em cada orelha aqui, ó, só massageando, e a sola do pé. Não precisa fazer a bianga no corpo inteiro. Só isso é o principal e já vai te trazer muitos benefícios, né? A gente já vai ativar bem ali o nosso corpo, trazer esse relaxamento, essa força, essa nutrição. Claro que se você puder fazer pelo menos uma vez na semana, no dia que você tiver ali um pouco mais de tempo, no fim de semana, etc., é muito positivo você fazer automassagem e usar isso até como um ritual relaxante, caprichar bem ali no relaxamento do músculo, tirar o enrijecimento muscular, é interessante, tá? Depois, fazer atividade física, inclusive fazer atividade física com óleo no corpo é positivo, mas eu sei da realidade aqui da maioria das pessoas. Isso aqui significa, gente, fazer atividade física moderada. Você pode até fazer, sei lá, saudação ao sol, principalmente nos dias frios, né? 14 vezes, 21 vezes, aquecer o seu corpo ali com óleo, que você pode fazer no seu tapetinho, na sua casa mesmo, é uma opção, tá? Para viabilizar isso aqui. Fazer exercício físico, óleo no corpo, pôr aquela roupa velha, sabe? Aquela camiseta surrada, né? Aquela roupa que você já não vai usar para muita coisa, se sujar de óleo, tudo bem, né? Então, se não der para fazer atividade física com óleo, ok, faça atividade física. O importante é ela ser moderada. Os benefícios da atividade física são muitos, né? Não preciso nem falar aqui, eu acho que já falei tanto, mas segundo o livro clássico, vai trazer leveza, vai trazer entusiasmo, isso tem a ver também com os neurotransmissores que são produzidos, né? Essa sensação de entusiasmo, aumenta seu poder digestivo, o corpo fica mais firme, com menos gordura, né? Mas se você tiver vata ou pita agravado, é contraindicado. Então, a atividade física para uma pessoa saudável, ela deve acontecer sim todos os dias. Mas se você não tá bem, tem algum desequilíbrio aí de vata ou de pita, evita, tá? Por quê? Porque vata vai trazer movimento, então agrava ainda mais vata e vai esquentar seu corpo por dentro. Então também vai agravar a pita. Se você tiver, por exemplo, com febre, não faça atividade física, né? Por exemplo, só para fazer um paralelo aqui. E escute o seu corpo também, né? Você não vai deixar de fazer por preguiça, porque, não tô afim, porque não tô afim não é desculpa, mas se você tiver sentido algum desconforto, não estiver bem, não faça. Mulheres, durante a menstruação, não faça, né? Eu não faço durante o meu primeiro dia, que é o mais intenso, nos outros eu até consigo fazer, porque é muito mais leve, mas sinta o seu corpo, ouça o seu corpo, né? Depois tem o Duartana. O Duartana é uma massagem com pó, ou com algumas ervas, mas é como se fosse, não é com óleo, é com coisa seca, né? Isso ajuda a remover a oleosidade da pele. Então, isso é mais interessante se a gente for seguir a ordem. Fiz a Bianca, taquei óleo no meu corpo, fiz atividade física, depois eu vou tirar o excesso desse óleo com uma farinha de grão de bico, por exemplo, né? Alguma coisa assim. Esse que é o sentido do Duartana aqui. E pode ser feito dessa forma, né? Num ritual, no momento com mais tempo. Mas isso não precisa ser feito todos os dias, né? Como eu falei, a bianga você pode fazer parcial, né? E pode colocar óleo aqui, depois tomar banho, não tem problema nenhum. Fazer a sua atividade física sem óleo, melhor do que não fazer, porque não tá com óleo, né? Faz a sua atividade física. E a massagem com óleo, a massagem seca, você pode usar uma esponjinha vegetal, como uma esfoliação leve no seu corpo também. Isso tem os sentidos aqui que a gente vai fazendo para estimular a circulação linfática também. Então, eu faço, por exemplo, em dias alternados. Não é sempre que eu faço a massagem seca com a buchinha vegetal. Eu tenho uma escovinha, na verdade, com cerdas macias que eu uso no corpo, como se fosse essa esfoliação leve. Eu uso antes, para mim, do banho, né? Ou antes da massagem com óleo, porque, como eu falei para vocês, eu tenho vata agravado. Então, eu mudo um pouquinho essa ordem. Mas você pode fazer no outro dia. Hoje em dia, a gente tem até as luvinhas de banho, que são levemente esfoliantes. Você pode usar também. Não precisa fazer com força, né? Não precisa causar vermelhidão na pele. Um movimento leve aqui, mas que você sente estimular, já é suficiente. E tem o sentido certo. Também tem vídeo específico falando sobre a massagem seca aqui nesse canal. Já vai olhar lá se você quiser fazer. Não precisa ser no mesmo dia da bianga, não precisa ser todo dia. Aí depende muito da sua circulação, né? Quem tem
constituição CAFA ou está com vata aumentado, que sente, né, a retenção de líquido, por exemplo, dificuldade circulatória, partes do corpo ficam até geladas ali, porque não está circulando bem, é interessante fazer com um pouco mais de frequência. Eu diria 2 a 3 vezes na semana, dependendo do seu caso, tá? Mas não é para todo mundo. Todos os dias, então, não precisa fazer isso, tá? Banho, depois da atividade física, enfim, massagem, passou óleo, passou pó, banho, né? No livro até fala sobre os benefícios do banho, gente, porque a gente sabe que é até uma questão cultural, não eram todos os lugares, tomavam banho todos os dias, enfim. Mas banho é interessante aqui nesse momento, certo? E no livro clássico, ele fala até sobre conduta adequada também, como rotina diária. Então, o melhor jeito de lidar com as pessoas, de falar, de se portar, etc. Tudo isso pensando no quanto é importante a gente promover a felicidade. E o Dharma está totalmente associado com a felicidade. O que é Dharma? Vocês já devem ter escutado em muitos contextos, tem um significado muito amplo. Mas aqui eu vou trazer de um jeito mais simples, como aquilo que deve ser feito e que é correto ser feito, né? Então, como é que a gente vai conduzir as nossas atividades de trabalho, os nossos relacionamentos, o nosso dia a dia? Hoje eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas é bem interessante, tá? Tem vários itens ali que são interessantes. Vou citar só um aqui para vocês terem uma ideia, que é a forma que a gente fala, né? Não falar demais, não falar de qualquer jeito, não. Pensa antes, com calma, cautela, ver se é positivo o que você vai falar, inclusive para outras pessoas, não só para você. Então, tem várias coisas interessantes ali. Gente, eu falei pra caramba aqui de todo o passo a passo, como eu falei, até trazendo o que está no livro clássico, né? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, que é o mais importante, assim, como se fosse um resumo, e talvez um primeiro passo aí para quem está começando, não se assustar com tudo que o Ayurveda tem para oferecer, e trazer isso de um jeito mais simples, simplificado, né? Eu queria lembrar aqui que os doshas têm um relógio, né? Assim como a natureza. A gente tem dia, a gente tem noite, né? Durante o dia, a gente tem mais atividade, os animais, a natureza. Então, né? Enfim, movimentando. À noite é um momento mais de reclusão. Assim como a gente tem um horário vata, um horário pitta, um horário kapha, um horário de movimento, um horário de foco mental, um horário de relaxamento. Tudo isso está presente no dia, na noite, nas estações do ano, nos movimentos planetários aí de toda a natureza, né? No nosso corpo, a gente também tem esses ciclos, como eu falei, ciclo circadiano, que é muito importante, alerta e relaxamento, descanso para ter sono de qualidade também, né? E para cada dosha, a gente vai precisar de quantidade de horas diferentes, por exemplo, de sono. Tem né, pessoas que vão precisar de mais, tem pessoas que vão precisar de menos, né? Vata é interessante dormir mais, Kapha menos, Pitta está ali no moderado. Então, a gente vai ter variação, mas é importante ter uma rotina, pelo menos, de dormir e acordar no mesmo horário. Isso é muito importante, né? Faz uma diferença brutal na produção de diversas substâncias aí envolvidas no nosso ciclo circadiano, tá? As mulheres também têm o ciclo menstrual, hormonal, que está mexendo aí com a gente por mais do que um dia, não é só diário, né? Nossas semanas, vamos falar em ciclo de 7 dias, mais ou menos, né? Que a gente vai mudando durante o mês. A gente tem esse outro ciclo aí que varia de 28 a 32 dias. Então é importante perceber nosso corpo e sair total do automático. A gente vai olhar todas as opções que tem, ver o que faz sentido e ter uma rotina é para ser uma coisa que te faça bem e não mais uma coisa na sua lista de tarefas. Não. Se você não conseguir fazer tudo, tá tudo bem, sabe? Se você não fez até agora, você vai construindo isso aos poucos, vendo o que cabe, testando, e se for o caso, tirando, mudando, reformulando. Tem que fazer bem para você, tá? Então, o que eu vou propor aqui é que pelo menos as coisas aconteçam nessa ordem, que é acordou, higiene bucal, eliminações, hidratação, começar o dia bebendo água, não beber direto um cafezão aqui super ácido, né, para dentro, ou uma aguinha, né, para começar o dia, porque a gente, com muitas horas dormindo, nosso corpo vai perdendo água também nesse período. Então, começar o dia, higiene bucal, eliminações, hidratação. Até aí tá ok, imagino que a maioria das pessoas não saiu muito disso. Aí, tem uma coisa que pode variar. Você pode primeiro fazer atividade física e depois meditar, ou meditar depois ir para atividade física. Isso depende muito do seu momento. Quando eu, particularmente, contando só a minha experiência de como isso mudou dentro de mim mesma. Antes, quando eu tinha uma mente muito agitada, estava com uma rotina muito pesada, etc., eu não conseguia sentar para meditar, eu não conseguia ter o foco mental. Então, o que eu precisava fazer?
cansar o corpo na atividade física e depois eu relaxava para meditar com mais facilidade. Hoje em dia é o contrário. Se eu fizer atividade física, eu acelero a minha mente e aí para meditar eu vou estar mais agitada. Então, para mim funciona melhor colocar a meditação como uma das primeiras coisas do dia, tá? Aí você vai perceber o que é melhor para você. Por que eu estou sugerindo atividade física de manhã também, assim como a meditação? Meditação para começar o dia é o básico, né? Beabá, mesmo que seja 1 minuto ali na sua cama, de olho fechado, colocando seu sankalpa, é o básico, né? Agora, a atividade física, ou você faz no horário vata, ali logo no comecinho do dia, ou no fim da tarde. Depois disso, já não fica mais tão interessante. Exercício físico à noite, você vai produzir adrenalina, você vai deixar seu corpo em alerta, porque você está ali fazendo força. Como é que depois você quer produzir melatonina para relaxar o corpo e entrar em sono profundo, né? Cansar o corpo, ele é positivo, mas é interessante que não seja muito próximo da hora de dormir, tá? E que você, se possível, respeitando o horário dos doshas aí, esteja dormindo entre 10 e 2 da manhã, porque é muito importante estar dormindo no horário pita para o seu metabolismo também, tá? Então, se conseguir fazer atividade física de manhã, é bom, né? É muito bom começar o dia assim. Então, é uma proposta de ordem aqui. Depois, automassagem e banho, não precisa ser com óleo todos os dias, ou só cabeça, olheiras e sola do pé, acho que tá bem possível, né? Já emenda o banho ali, café da manhã. Aí, café da manhã, de preferência, até umas 8 horas da manhã, né? Para não ficar muito próximo do almoço. O almoço, de acordo com o horário pita, é entre 10 e 2 da tarde. Mas se você conseguir umas 4, 5 horas de intervalo ali, que você sente que terminou um processo digestivo antes de começar outro, respeitando, como sempre, a sua fome, é o ideal, tá? Jantar, uma coisinha leve, uma sopinha, etc., 3 horas antes de dormir, para você não estar, ir dormir com o processo digestivo rolando ainda, porque aí a sua energia vai estar no processo digestivo e não no seu descanso, etc. Então, não é legal dormir em processo digestivo, né? Umas 3 horas antes. Também não é legal beber nada 3 horas antes de dormir, porque senão vai te dar vontade de fazer xixi no meio da noite, você vai ter que acordar para fazer xixi, atrapalhar o seu sono. Não, né? Então, 3 horinhas ali antes de dormir, vai desacelerando, lê um livrinho, ouve uma música gostosa, uma luzinha amarela, né? E aí, descanso e sono, certo? Pelo menos seguir essa ordem aqui é o mais interessante. O restante, vai incluindo aos poucos. Guarda esse vídeo para você ver daqui a um tempo, de novo, e ver o que você pode incluir. Tem coisa que é muito simples, né? E se você tiver qualquer dúvida sobre isso, vamos conversar também, tá? Então, aqui tem uma ordem sugerida para você começar por aqui, respeitando isso. E aí, depois, a gente pode falar de um segundo momento de aprimorar tudo isso. Tudo no Ayurveda deve ser gradativo, gente, respeitando o seu tempo. Não é para ser uma coisa ruim que você não quer mais fazer, sabe? Não, é para entrar com gentileza, né? Ter um prazer ali. Fazer uma massagem, uma automassagem deve ser prazeroso, né? E é esse o meu recado aqui para vocês. Eu deixei esse último slide meio como resumo da ordem, né? Então, espero que fique fácil para vocês seguirem aí. Se tiver qualquer dúvida, me encaminha. Se você achar que esse vídeo pode contribuir para outra pessoa, encaminhe, porque o grande objetivo desse canal é fortalecer a saúde de cada vez mais pessoas, certo? E me conta o que achou, que vai ser muito bom saber o que você está achando desse conteúdo ou de outros aqui, até para que eu possa trabalhar cada vez mais e melhor para fortalecer a sua saúde. Combinado? Um beijo grande e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.